E aí, caros alunos dos segundos anos A, B, C e D, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma resolução de atividades? Qual o título em massa de uma solução preparada dissolvendo 25 gramas de sacarose em 100 gramas de água? E a outra pergunta, e qual é a porcentagem em massa do soluto? Então, observe o seguinte, essa é a expressão que nós iremos utilizar para calcular o título em massa. E esses são os dados que a questão nos apresentou. A massa do meu soluto, no caso a sacarose, é 25 gramas, e a massa do meu solvente é 100 gramas. E assim nós temos que a solução, que é o conjunto soluto mais solvente, a gente obtém como? Somando os valores das massas do soluto, no caso 25, com a massa do solvente, que é 100. E assim nós temos 125 gramas de solução. Após encontrarmos esse M final, a gente já pode calcular o título. Como assim? Observe o seguinte, título é igual a massa do meu soluto, no caso a sacarose, 25 gramas, dividido por 125 gramas da solução. Não é o solvente, é solução. Quando não tem índice, ou seja, quando não tem esse númerozinho do lado do símbolo, significa solução. Então, agora é só resolver esse cálculo, obtemos o valor de 0,20. Mas essa não é a única pergunta. Ele pergunta também a respeito da porcentagem em massa do soluto. Para calcularmos a porcentagem, nós iremos multiplicar esse valor que nós encontramos no título por 100 e assim obtemos o valor de 20% e a opção correta, o item é 0,20 e 20%. Segunda questão, ela também envolve cálculo de título em massa e o seu título percentual. Nós temos aí 8 gramas de cloreto de sódio e 42 gramas de água. Aqui nós temos a expressão que nós iremos utilizar, os dados da questão, só lembrando que a massa da solução vai ser a soma do soluto com o solvente e assim obtemos o valor de 50 gramas. Assim calculamos o título, 8 dividido para 50 e encontramos o valor 0,16. O cálculo da porcentagem massa, como eu mostrei para vocês, você apenas multiplica o valor do título por 100 e assim obtemos o valor de 16%. A terceira questão era um pouquinho diferente, mas dentro do mesmo contexto, onde nós temos aqui uma solução de 5% de iodo, ou seja, a questão já nos deu o título, sabe? A porcentagem. Se a quantidade de iodo utilizada foi de 20 gramas, qual foi a massa de etanol que dissolveu esse soluto? Então, ao invés de nós estar aqui o título, a gente já converte ele, o valor percentual, para o valor unitário, certo? Aqui são os outros dados, a massa do meu soluto e a massa do meu solvente, no caso é o etanol. Aqui nós temos a expressão que nós iremos utilizar. E é o seguinte, a questão já nos deu o valor do percentual e assim nós obtivemos o título, que é 0,05, e a massa do soluto 20 gramas. Embaixo, no denominador, colocamos 20 gramas mais M2. Pronto, agora é só matemática. A gente rearranja essa expressão e é como se fosse até as aulinhas de matemática, só que ao invés de x, a gente está usando o quê? M2. E assim obtivemos o valor de 380 gramas. Quarta questão, nós temos uma solução aquosa de etanol, de álcool, desculpa, que tem 50 ml de álcool e 200 ml de água. Qual o título em volume e a porcentagem desta solução? Então, observe o seguinte, essa e a próxima questão envolvem título em volume. Aqui nós temos os valores que nós tivemos, os dados que nós obtivemos a questão. E aqui nós temos o cálculo do título em volume. É a mesma coisa do título em massa, só substitui o quê? O valor, você substitui massa por volume. Então, nesse caso nós temos o quê? Que o volume da solução vai ser o quê? A soma do volume do soluto com o volume do solvente, que nós temos 250 ml. E agora, só matemática, a gente aplica aqui que o valor do título em volume vai ser 50, que é o valor do volume do soluto, dividido por 250, que é o volume da solução, e assim nós temos o valor de 0,20.
E para calcularmos a porcentagem em volume, mesmo cálculo, só substitui o termo massa por volume. Então, 100 vezes o título que nós encontramos, 0,20, nós temos o título em volume, a percentagem, desculpa, 20%. Opção correta, item C. Quinta e última questão, mesmo procedimento anterior, ele quer saber dessa forma apenas a porcentagem em volume. Aqui nós temos a expressão que nós iremos utilizar, só que nós não temos o valor do título em volume. Então, para a gente calcular o percentual, a gente precisa do título. Então, nesse caso, estamos aqui com os dados, 5 ml como soluto, 200 ml da solução, e aqui nós iremos calcular o título em volume do soluto sobre o volume da solução. Então, nós temos que o título em volume é 5, que é o volume do soluto, dividido por 200 ml, que é o volume da solução. E assim, cancelando as unidades, nós temos o valor de 0,025. Só lembrando que título, seja ele em massa ou volume, ele é adimensional, ou seja, não tem unidade no final. E assim, calculando a porcentagem em volume, nós obtivemos o valor de 25%. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima atividade.